Paz do Senhor, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, podendo dividir de tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu quero louvar o nome do Senhor pela vida do pastor. Obrigado pela oportunidade, pastor. Obrigado porque o Senhor tem sido realmente flecha, né? Que tem soltado as pessoas que têm servido essa casa como flecha, né? Certeira naquilo que Deus tem chamado em cada um. E eu quero louvar pelo Senhor, pela sua vida, pela pastora Daiane, por essa oportunidade. Obrigado por cada um que veio aqui nessa noite. Que o Senhor possa falar o seu coração, assim como Ele tem falado com o meu. E quando eu estava preparando essa palavra, eu confesso que eu pensei várias vezes em desistir de vir aqui. Foi uma semana muito difícil, onde assim, eu não consegui fazer nada. O inimigo atacou muito a minha saúde essa semana. E eu falei para minha mãe: mãe, eu só vou porque eu sei que o Senhor tem me chamado e para honrar a vida do nosso pastor. Porque se eu fosse olhar pela circunstância do meu corpo, eu não estaria aqui hoje. Eu tinha dito para ele: pastor, sabe o que? Eu não estou aguentando, eu não vou. Mas eu falei: Senhor, o Senhor me chamou. E não é sobre mim, é sobre quem o Senhor é em mim e o que o Senhor quer fazer através de mim. Então eu quero honrar a vida do nosso pastor por esse privilégio. Eu quero agradecer por cada um que saiu da sua casa, que veio aqui primeiro honrar o nome do Senhor. Mas muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu só quero cantar um pedacinho de uma música que diz: eu me rendo aos teus pés. Hoje à tarde eu falei para minha mãe: mãe, eu sinto tanta fraqueza no meu corpo, que eu falei: gente, não tem lógica. Eu estou tudo bem, meu corpo, estou comendo bem. Mas assim, parece que todas as minhas forças foram sugadas do meu corpo. Eu não tinha força para nada, eu não aguentei fazer nada essa semana. Eu falei: eu sei que é tu, diabo. Você quer me afrontar e dizer que eu não vou, que eu vou desistir porque o meu corpo não tem forças. Irmãos, acho que tinha 30 minutos para vir para a igreja. Eu não tinha força no meu corpo. Eu falei para minha mãe: mãe, eu não estou aguentando, meu corpo não tem nenhuma força. Mas isso é o Senhor querendo me ensinar. Não é sobre a sua força, Bruna. É sobre aquilo que eu tenho feito, que eu posso fazer através da sua vida. Não é sobre você, é sobre a minha palavra. Quando nós decidimos confiar no Senhor, irmão, é a decisão mais difícil que um homem toma na vida dele. Um homem ou uma mulher. Mas é a decisão mais certeira da sua vida. Você verdadeiramente vê o mar se abrir. Você vê as tempestades virem e você falar assim: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? E o Senhor vem lá mais uma vez. Eu sou Deus que abriu o mar vermelho. E eu posso abrir ele quantas vezes for necessária, desde que você esteja no centro da minha vontade. Nada é impossível para o nosso Deus. Então eu quero cantar só o refrão. Eu naquela fraqueza, eu dobrei o meu joelho no closet, irmãos, e eu falei: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, não sei nem se eu dou conta de ficar em pé ali na frente da igreja hoje, mas o Senhor é Deus. E eu comecei a cantar. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro, Senhor, só em Ti. Refúgio, Jesus. Que você possa descobrir que só nele nós temos refúgio. Eis-nos aqui, Senhor. Eu me lanço aos teus pés. Me lanço, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor, em mim e através de mim.
Porque quando o Senhor me falava sobre essa palavra, Senhor, o Senhor dizia para mim mesma: Bruna, eu quero te encontrar em lugares improváveis. E eu podia falar: Senhor, como é isso? O Senhor me falava: eu tenho encontro em lugares improváveis na sua história. Eu tenho encontro em lugares improváveis na vida dos seus filhos, aonde você não pode fazer, mas onde o meu Espírito pode convencer. Quando Deus entra no coração de um homem e de uma mulher, nada pode impedir ele de ser aquilo que Deus chamou ele para ser. E eu sou testemunha viva disso, irmãos. Uma mulher tímida, uma mulher rejeitada pelo pai, uma mulher que se sentia ferida. Mas eu posso te dizer que um dia Jesus marcou esse encontro comigo. E Ele disse para mim: Bruna, você não é as suas marcas do passado. As suas dores não podem te parar. Eu quero usar todas as suas dores, todas as suas mazelas que Satanás um dia tentou lançar no seu coração, para te mostrar o que eu posso fazer além disso na sua vida. E meditando sobre a palavra do Senhor, o Senhor falou ao meu coração: eu quero que você fale sobre a mulher samaritana. Eu fui viajar, a gente foi descansar, e eu falo: Deus, como o Senhor é maravilhoso. Eu estava orando, já tinha um tempo, eu falei: Deus, eu preciso descansar, eu estou cansada. Parece que eu não estou conseguindo romper. E eu comecei a orar, falei: Deus, eu não aguento mais, eu preciso sair. E quando a gente voltava de viagem, os irmãos, por favor, abram a Bíblia em João 4, 7. Que o Espírito Santo encontre liberdade nos nossos corações. E que você possa sair daqui com a mesma liberdade que Jesus tem me dado. Porque estar falando aqui para vocês hoje é ver a liberdade de Jesus me alcançando de uma forma sobrenatural. Eu estava sentada ali, eu falei: Senhor, eu acho que nem palavras vai sair da minha boca. E o Espírito Santo falou assim comigo: não é sobre você. Lembra aí disso. Não é sobre você. É sobre o que eu posso fazer através de você, Bruna. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. João 4, 7. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pede-me de beber, que sou uma mulher samaritana? E essa muitas vezes é as nossas desculpas. Senhor, como o Senhor pode mudar, de me usar? Como? Eu carrego tantas feridas, eu carrego tantas dores. Quando eu estava sentada ali, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração: eu quero que você chame meu povo hoje para jogar as bagagens que não servem mais. Quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana, era algo improvável. Ela não esperava que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores fosse encontrar ela. Talvez todos os dias que ela ia naquele poço, ela pedia a Deus que desse para ela uma nova oportunidade de ver a vida diferente. Ela era uma mulher rejeitada. Sabe o que é pior disso tudo? Não é as pessoas te rejeitarem. É você mesmo se rejeitar. É você não aceitar quem você é, a sua história. Irmãos, como isso é tão profundo e tão verdadeiro. Voltando daquela viagem, eu pude conversar com a minha mãe. E a minha mãe começou a falar para mim: você se trava. Você se trava nos lugares. É como se você tivesse tanto para dar, mas quando chega nos lugares, você se trava de uma maneira
Eu não consigo entender. Irmãos, eu fui para aquela viagem como se eu tivesse no CTI, literalmente. Eu falei, Deus, eu literalmente estou morrendo. E eu sentava ali na casa, a gente foi na casa da Néia. Eu me sentia morta. Mas eu não estava morta porque eu não tinha de Deus. Eu estava morta porque eu estava olhando simplesmente para quem eu era no passado. Para os nomes que um dia eu mesma me dei. Abandonada pelo pai. Muitas vezes rejeitada, porque eu fui uma pessoa muito rejeitada. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo. Sabe qual é o seu maior problema? É porque você se rejeita. Você não aceita a sua história. Você não entendeu que não é sobre você, Bruna. Você não entendeu que não é sobre a sua capacidade. Quando um homem e uma mulher abrem a boca e ele diz, Senhor, eis-me aqui, já não é mais sobre ele. É sobre o Deus que habita nele. É sobre o Deus que convence ele todos os dias de abandonar o seu passado. De dizer para ele, Bruna, existe uma nova história. Existe um novo tempo para a sua vida. Qual tempo você vai escolher, Bruna? O tempo do passado, como essa mulher samaritana? Ela era uma mulher rejeitada. Ela era uma mulher que, se você for ler a história, tudo que ela achava que ela tinha que ter era migalhas. Porque ela ia pegar água e a água era suja. Muitas vezes o Senhor ele tem um banquete para a sua e para a minha vida. Mas tudo que nós aceitamos dele são as migalhas. Porque nós não acreditamos que nós somos capazes. Nele nós podemos todas as coisas. E quando ele diz assim, eu sou contigo. Não há homem, não há inferno, não é passado, não há rótulos que foi colocado na sua história que ele não possa apagar e transformar todas as coisas para a glória dele, porque ele é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Quando o Senhor começou a falar isso comigo, eu falei, meu Deus, como a gente perde oportunidades extraordinárias de falar de tudo que Deus tem feito na sua vida, por você olhar a sua pequenez, por você enaltecer coisas que você não deveria mais enaltecer. Nós deveríamos todos os dias falar, Senhor, dá-me de beber da tua água, dá-me de beber da sua fonte, que é inesgotável. Mas muitas vezes a gente faz como essa mulher. A gente vai ali todos os dias. Todos os dias eu trago a memória de quem eu fui. Todos os dias eu trago a memória da minha rejeição. Todos os dias, por muitos anos, eu trouxe a minha memória que eu nunca mais queria servir a Deus no altar. Porque eu fui um dia destruída. Todos os dias eu trazia à memória isso. Quando eu comecei a ler essa palavra, e hoje, lendo, o Senhor falava ao meu coração que existe tempo certo, exato. Deus tem um encontro marcado com você e comigo. E Ele quer mudar a nossa história. E Ele quer nos dar água viva todos os dias, assim, para saciar a nossa sede e de todas aquelas pessoas que Ele colocar na nossa vida. Mas eu comecei a olhar para mim e falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque o meu passado tem sido maior do que a grandeza e os rios de águas vivas que o Senhor tem oferecido para mim, assim, de uma forma tão maravilhosa. Irmãos, quinta-feira passada, acho que foi quinta, que eu não vim no culto também, que eu estava mal. Eu falei assim, eu vou orar, eu vou entrar no meu closet e vou orar. E eu entrei no closet. Quando eu dobrei os meus joelhos, passou poucos minutos, o Espírito Santo começou a me tomar em línguas. E tudo que eu falava, eu entendia. E o Senhor começou a falar comigo, se posiciona. Se posiciona.
Eu me via tão grande que eu não conseguia entender o tamanho que era aquela mulher. E Deus começou a falar comigo. Chegou o tempo de não olhar mais como uma menina, mas como uma mulher madura em tudo aquilo que eu tenho te dado. E muitas vezes nós ficamos doentes por estar tão cheia dessa palavra e não querer compartilhar ela. Até a pastora Daiane já falou comigo que você precisa dar. E eu sempre com a desculpa, não, tem isso, tem aquilo outro. Eu sentado ali, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração que muitas vezes nós não alcançamos porque nós deixamos o diabo nos acusar daquilo que ainda nós não alcançamos. E quando nós fazemos isso, nós perdemos a oportunidade de deixar ele lutar as nossas guerras, de deixar ele destronar muitas vezes os tronos que a gente levanta dentro do nosso coração. E lendo sobre essa mulher, o Espírito Santo começou a falar comigo. Você precisa romper. Existe uma mulher aí dentro, muito forte. Uma mulher que tem bebido de águas de fontes profundas. Mas essa mulher muitas vezes olha para a circunstância e volta para trás. Eu quero te dizer nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para que eu quero dizer nós, porque isso tem sido primeiro na minha vida, para que nós possamos deixar os rótulos que o diabo um dia colocou em nós. Eu sou divorciada, eu não sei se muita gente sabe disso. Às vezes você carrega rótulos que ferem tanto a sua alma, que ferem tanto a sua história, que a única coisa que você consegue olhar é para aquilo. Minha história acabou aqui. Essa mulher era considerada uma mulher adúltera. Ela tinha 5 maridos. E o que ela tinha não era dela. Mas quando ela teve a humildade, já parou para pensar que essa mulher ouviu Jesus falar quem ele era para ela? Não foram muitas pessoas que ouviram Jesus falar quem ele era tão claramente. Eu sou ele. Eu sou ele. Já parou para pensar quantas vezes o inimigo tenta esfregar a sua história? Tá vendo? Daqui você não está passando. Você sofreu um divórcio. A maior vergonha de uma mulher. O maior sonho de uma mulher é carregar na sua história um casamento duradouro, ter seus filhos e poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu combati o bom combate aqui. Mas e quando tudo isso dá errado? Quando tudo que você tem, você viu ser destruído. E destruído por quê? Provavelmente, como essa mulher, ela tinha vários maridos. E tudo isso vem da onde, irmãos? O Senhor começou a falar ao meu coração. São águas muito mais profundas. Deus, Ele quer curar nas raízes da nossa vida. E as raízes da nossa vida, elas são curadas no berço da nossa casa. Quem sabe essa mulher também não teve um pai presente. Não teve uma família estruturada. E o Senhor começou a falar ao meu coração: eu quero estruturar um povo estruturado, que não fica idolatrando as suas dores, o seu passado, aquilo que aconteceu, passou, já foi. Eu sou o Deus do impossível, e eu posso fazer do monte de vale de ossos secos ressuscitar um exército que vai romper, que vai trazer coisas novas, que vai trazer um avivamento.
O Senhor começou a falar ao meu coração: quando essa mulher ouviu, eu posso te dar água viva. Muitas vezes a gente fica assim, eu sou assim, Senhor, como? Como? Sabe aquela pessoa super racional? Quando Deus fala assim, eu vou te mostrar que a sua racionalidade não serve para nada, minha filha. Eu vou te mostrar que quando eu quero fazer, nem se você quiser entender, você vai entender, porque é para minha glória. Oh, aleluia! É sobre Ele, gente, não é sobre nós. A glória é dEle, a honra é dEle e tudo é para Ele. E eu posso te dizer que uma nova Bruna nasceu desses dias. Eu disse, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero ir aonde o Senhor quer me levar. Eu quero apoiar aqueles que o Senhor quer que eu apoie. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos. Quando aquela mulher ouviu que ele tinha água viva. Meu Deus, pode imaginar? Eu tenho água viva. Pode imaginar quando a gente está assim péssimo, mal. Que a gente dobra o joelho e fala, Senhor, eu já não tenho mais nada. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu vou para o meu quarto e eu choro. Eu falo, Deus, eu não tenho mais nada aqui. Gente, aquela paz que excede todo entendimento, ela vem. Mas ela vem de uma maneira que não tem explicação, porque só Ele pode nos dar. E foi isso que essa mulher encontrou. Quando essa mulher ouviu que ele tinha água viva, o Senhor falava no meu coração, Ele deu destino para as dores dela. Ele deu destino para uma mulher que estava ali escondida, caída no seu passado. E Ele fez dela uma anunciadora da sua palavra. Ela foi e falou. Teve um homem ali. E ele me diz tudo. Você e eu, muitas vezes, a gente chega na igreja perdido, desiludido, decepcionado. Deus, eu não quero mais. Eu estou cansada. A minha dor está demais. Todos os dias, Deus, eu tenho que enfrentar quem eu sou. Todos os dias eu tenho que face down. Gente, já teve dia de eu falar assim, Deus, todo dia eu tenho que enfrentar a porcaria que está dentro de mim. Todo dia. Aí o Espírito Santo fala assim, Bruna, você é a obra mais preciosa que eu planejei. Quero te dizer, irmão, você é a obra mais preciosa que Deus poderia ter feito. Não existe nada mais maravilhoso, mais perfeito do que o ser humano mais complexo. A gente é difícil, mas a gente é a obra mais preciosa das mãos de Deus. E Ele escolheu eu e você para usarmos como instrumento para a glória dEle. Eu quero te dizer que aquilo que você veio buscar hoje, você vai levar. A cura que você precisa, a decisão que você precisa tomar, as dores que precisam ser curadas, que elas sejam curadas em nome de Jesus. Assim como o Senhor tem me curado, assim como Ele tem me ensinado, que não é sobre mim, mas é sobre Ele. Tudo é para Ele e por Ele são todas as coisas. Como a gente sofreria menos se a gente entendesse que Deus não vai fazer as coisas para inflar o nosso ego. Ele não vai fazer as coisas quando a gente está tentando provar nada para ninguém. Ele faz as coisas quando o nosso coração está pautado na palavra de Deus. Se o nosso coração está voltado para a palavra de Deus, meu irmão, você é invencível. Porque o Deus que habita em você não perdeu uma batalha até hoje. E todas aquelas que Ele permite, muitas vezes, nas nossas vidas, é para provar que Ele sempre tem algo melhor. O nosso Deus não é um Deus simplesmente do hoje.
Ele é um Deus que vê o futuro. Ele conhece o seu coração. Ele sabe cada processo, cada caminho que Ele tem que nos levar, para nos levar a entender que o amor dEle nos basta, que a graça dEle nos basta. Eu conversava com a minha mãe e eu falava: mãe, Deus é maravilhoso demais. Se a gente pudesse entender tanto que Deus é maravilhoso. Quero voltar na história do quarto. Gente, eu tive uma experiência com Deus que eu falei: Deus, eu ainda não tinha tido aquela experiência. O Senhor me mostrava uma grandeza tão grande. E o Senhor falava ao meu coração: existem encontros que Deus faz com um homem que Ele não pode mudar. Às vezes a gente pensa que a gente tem um controle, a gente nos engana, né? Mas Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Nenhuma circunstância, irmãos, por mais dolorosa, por mais revoltante que seja, porque a gente se revolta. Quantas vezes nessa minha caminhada eu me revoltei contra Deus? Quantas vezes eu quis provar para Deus que Deus não era o suficiente? Irmãos, eu posso te dizer que é a pior burrice de um ser humano. A pior. Você literalmente perde tudo quando você faz isso. Tudo. Tudo na sua vida. Eu posso te dizer, não existe nada que preencha um homem ou uma mulher como Deus, como a presença de Deus. Que nessa noite nós possamos sair daqui entendendo: Deus, Ele marca encontro conosco. Ele marca encontro para mudar a nossa história. E Deus nunca vai mudar a sua história simplesmente por você. Ele vai mudar a sua geração. Ele vai mudar uma nação. Ele vai mudar um país. Ele vai mudar a história do mundo inteiro através da sua vida. E eu te pergunto: você está disposto a dizer sim para Deus e não para os rótulos que a sociedade nos impõe, que o nosso passado nos impõe, que as nossas dores nos impõem? A dor é algo que nos paralisa tanto, tanto. Quando o nosso coração está ferido, a adoração se emudece. Mas esse é o melhor momento para ouvir o bálsamo de Deus, para ver o bálsamo de Gileade se derramar nas nossas vidas. E eu estou quase terminando, irmãos. E eu anotei aqui: quando nós vivemos arrastado com os nossos problemas do passado, os problemas do passado, eles arrastam o seu futuro com Deus. Porque é impossível andar com Deus e carregar uma mochila do passado nas costas. Impossível. Deus nunca vai dividir o seu coração com as mazelas do passado. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu quero te encorajar nessa noite, que nós possamos entender que nós precisamos todos os dias renovar a nossa aliança com o Senhor, para que nós possamos estar preparados para o dia que Jesus voltar. E o Espírito Santo tem falado algo ao meu coração. Muitas vezes a gente precisa aprender, irmão, uma coisa. E eu tive muito problema. E eu tenho certeza que essa mulher samaritana não foi diferente. A gente precisa aprender a perdoar de verdade. Já pensou para essa mulher como foi difícil não perdoar as situações, a humilhação? Ela não era aceita.
Ela era uma mulher, uma prostituta. Sabia que muitas vezes é assim que a gente se sente diante da presença de Deus? A gente se esconde na nossa dor. A gente se esconde porque a gente é forte, porque a gente tem conhecimento. Eu muitas vezes me escondi atrás do meu conhecimento. Muitas vezes. Eu achava que eu era o máximo. Mas sabe o que mais foi difícil para mim, Bruna? Foi entender que eu precisava perdoar eu mesma por todas as falhas, por todos os perdões que eu não conseguia dar. Eu não conseguia perdoar, irmãos. Não conseguia. Para mim, perdoar era algo assim, eu não consigo. Eu falava para Deus, eu não consigo perdoar. Porque eu lembro, porque a minha mente ficava ali, massacrando aquilo o tempo inteiro. E a palavra de Deus diz, se você não perdoar, eu não vou te perdoar. Tem coisas, irmãos, que são inegociáveis. Inegociáveis. Tem muita gente sendo destruída porque ela negocia os princípios de Deus na vida dela. Todas as vezes que nós negociamos os princípios de Deus na nossa vida, se você cresceu cristão, você está com um sério problema. Porque você vai ter um grave problema de identidade. Porque você pode caminhar. Eu falo isso por experiência própria. Você vai caminhar, tá tudo bem. Eu sou demais. Eu nem preciso de tudo isso, Deus. Provavelmente essa mulher caminhou. Que isso? Ninguém sabe que eu vivo. Eu não devo satisfação. Quantas vezes eu falei para minha mãe, eu não devo satisfação para ninguém. Eu não devo. É a minha vida. É o que eu quero viver. Quando Jesus morreu na cruz e Ele te escolheu, você deve toda a satisfação da sua vida para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não abre mão de você. Se você um dia falou, Senhor, eis-me aqui, eu sou tua. Você pode ir, mas a marca do Senhor Jesus, ela está ali, na sua vida. E aonde quer que você for, você vai ser reconhecido. Opa, aquele ali é diferente. Ele tem algo diferente ali. Eu não estou conseguindo entender, mas ele tem. Aí é a hora que Deus permite. Você perde seu chão. A sua identidade, você tem crise. Porque eu perdi totalmente, irmãos. Tive crise de identidade. Provavelmente essa mulher também teve. Porque ela não foi criada para aquilo. Tudo aquilo que você não foi criado para ser, você vai ter sérios problemas com aquilo. Porque nós não conseguimos viver dupla personalidade. Deus não nos fez para viver isso. Deus não fez essa mulher para viver isso. Mas Ele marcou um encontro com ela. E Ele marcou um encontro conosco aqui nessa noite. E eu quero declarar nessa noite que nós, todos nós que entramos aqui, possamos sair deste lugar com águas vivas, jorrando de nosso interior. E aonde quer que nós vayamos, que essa presença, que essa glória, que essa unção possa alcançar nossas vidas. Que aonde nós colocamos a planta do nosso pé, que o Senhor possa nos dar. Para a glória dEle. Para a glória dEle. Para acabar. E quando eu terminei de ler essa palavra, tudo, o Senhor falou para mim assim, você já parou para pensar que essa mulher pode ter trago um grande avivamento naquele lugar? Um grande avivamento de transformação? Porque avivamento é isso. Avivamento é ser transformado de dentro. Começa lá dentro. Na sua casa, na sua família. É você e Deus no lugar de intimidade. Quando nós encontramos este lugar, aonde nós passarmos, a glória do Senhor vai se mover de uma forma sobrenatural. Assim como Deus se moveu nessa mulher e ela saiu anunciando quem era Ele.
E que nessa noite, assim como o Senhor Jesus ministrou meu coração de uma forma tão profunda e tão suave, que nós possamos sair daqui com esse rios de águas vivas jorrando, águas vivas, porque agora é uma caminhada até que Jesus volte. E eu acho que o meu horário já passou. Eu quero te convidar nessa noite. Se você vê que tem algo na sua vida que precisa mudar, que você precisa liberar perdão. Para mim o perdão mais difícil, gente, eu não gostava de perdoar ninguém, porque eu achava que eu era muito boa. Mas um dia Jesus falou assim: eu vou te mostrar que você não é boa, que não tem nada de bom aí se não foi eu. E aí eu descobri que eu decidia perdoar. Então Jesus, o Espírito Santo, ia me convencendo, ia trabalhando dentro do meu coração. E aí foi outra etapa. Eu tive que entender que eu ia ter que perdoar eu mesma. Ah, irmãos, isso foi doído, viu? Doído, mas doído. Nossa, tanta coisa que você fez e agora? Agora você tem que se perdoar, minha filha. Você é a melhor opção que Jesus te deu. Você mesma. Última coisa que eu quero falar. Eu acredito que quando Jesus encontrou essa mulher, ela encontrou o verdadeiro amor. Porque ela ainda não tinha encontrado o verdadeiro amor. Ela ainda não tinha encontrado. O verdadeiro amor é quando eu e você encontramos de verdade com Jesus e Ele nos olha cara a cara e fala: eu tenho água viva para você, Bruna. Quando você encontra esse amor, não existe amor maior do que esse. Primeira coisa que você vai encontrar, você vai aprender a amar você mesmo. Porque é impossível amar alguém se não se ama a si mesmo, se não se aceita, se não se perdoa, se não entende que você é o plano perfeito de Deus com todas as suas imperfeições. Aleluia. Quero te convidar, se você quer receber uma oração, se tem coisas na sua vida que você precisa entender, que você ainda não entendeu, você pode vir aqui na frente, a gente vai orar por você. E que o Espírito Santo, Ele possa impactar a sua vida. E Ele possa te encontrar. Assim como Ele encontrou essa mulher samaritana. E Ele deu água viva. Ele tem água viva para nos dar. Amém? Aleluia. Glória a Deus.